Abram as vossas Bíblias comigo no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 13. Lucas, capítulo de número 13. Pode permanecer sentados como vocês estão. A reverência para o Senhor é o coração devotado a Ele. É a adoração que sai de um coração sincero, amém? E no final dessa mensagem eu quero orar por você. Nem vou orar agora no começo não, vou orar por você no final da mensagem, tá? Lucas, o capítulo de número 13. Quem encontrou, diga amém. Amém. Versículos de número 10 a seguir. É a palavra que o Senhor deu para a minha vida. Ele ensinava no sábado, numa das sinagogas. Aqui agora tem duas grandes e poderosas promessas aqui. Versículos de número 11 e 12. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. O que é que ela tinha? O que é que ela tinha, igreja? Um espírito de... Havia já 18 anos e andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Amém? Eu vou contar até 3 e você só repete essa frase: estás livre da tua enfermidade. Vamos lá, 1, 2, 3. Estás livre da tua enfermidade. Diga comigo: mulher, estás livre da tua enfermidade. Agora diga, o tema está aqui, tá? Diga comigo: estás livre. Outra vez, bem alto. Bem alto. Aleluia. Você sabia que ao verbalizar a palavra, você transforma a palavra em ações? Isso é muito importante para as nossas vidas, tá? Deixe o texto aberto aí e vamos examinar o texto aqui. Depois eu vou fazer a aplicação do texto. Existem pregadores que quando ele vai pregar, ele entra no texto, sai do texto, vai embora do texto e nunca mais volta para o texto. E nós precisamos compreender o que o texto da palavra do Senhor está a nos dizer nesta noite aqui, tá? Bendito Deus, fala grandemente conosco no poder do nome de Jesus. Então olha só, a cura de uma mulher paralítica, e Jesus está ali ensinando no sábado numa das sinagogas. Sinagoga era um lugar que desde os dias de Esdras se reuniam para ouvir a palavra de Deus. Na sinagoga, nesse dia, quem está ali é Jesus. Mas observe, pastor, que aquela mulher, ela tinha o costume de entrar na sinagoga todos os dias de sábado para ouvir a palavra. Só que ela ouvia a palavra, e do jeito que ela entrava para ouvir a palavra, ela ouvia a mensagem, mas a mensagem não a endireitava. Amém? A mensagem não endireitava aquela mulher, porque ela tinha uma curvatura sobre a sua coluna, nas suas costas. Ela andava assim, andava curvada. E isso significa o quê? Que para olhar para alguém, ela tinha que mover a cabeça e olhar de baixo para cima, porque ela andava curvada. E aquela situação havia já 18 anos, e aquilo não era nada mais, nada menos que Satanás
montado nas costas daquela mulher. É a Bíblia quem está a falar isso. Existem situações, eu não quero aplicar o texto agora, eu quero trazer a mensagem para você e fazer uma aplicação do texto para a nossa vida. Hoje eu estava meditando na palavra e eu ia pregar nos Salmos, mas eu de repentemente ali eu falei, Senhor, quem sabe não é esses Salmos que o Senhor quer falar. Aí fui meditar sobre Moisés, tirando o povo do Egito, mas também não era ali. E o Senhor até me animou com uma mensagem ali em Êxodo, capítulo de número 4. Mas o Espírito de Deus, por algum momento, falou para mim: feche a Bíblia e ore ao Senhor. Eu fechei a Bíblia, orei ao Senhor, e ao orar ao Senhor, com confiança, eu falei para ele: mostra-me o texto. E ao abrir, está aqui a mensagem para nós. E é uma mensagem de cura. E cura ela pode ser tanto na área física, quanto na área emocional, quanto na área sentimental. Existe cura em nosso corpo, que ela é proveniente de Deus, tá? Para a nossa vida, para que as nossas vidas venham se endireitar. Existem situações que atrofiam a nossa vida e não deixam a nossa vida endireitar-se. Mas, como em Provérbios, capítulo de número 21 e o versículo de número 31, está escrito assim: o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Esse é o tema da nossa mensagem aqui: do Senhor vem a vitória. E eu passei por essa porta porque eu necessito que o Senhor me dê vitória. Tem mais alguém aqui? Então vamos lá. Essa mulher, ela chega e anda curvada. E agora Jesus está ali na sinagoga. E de repentemente, Jesus a observa. E ela tinha por costume entrar todos os dias de culto ali na sinagoga, onde os judeus prestavam ali o culto, tá? A ação rabínica ali, aquele culto era prestado, uma monotonia fora do sério. Só que naquele dia está um rabino também ali, com quase 33 anos de idade. Ele tem agora por média de seus 30 anos, 32 anos quase de idade. E ele está ali na sinagoga. E de repentemente, ele olha para aquela mulher que todos os dias entrava ali para ouvir uma palavra, para participar do culto. Só que agora ela está participando do culto aonde Jesus está. E aonde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. Se Jesus está no nosso meio, eu não estou falando se como um advérbio de dúvida, eu estou falando se aqui como uma condição, porque ao entrar aqui eu falei com ele, senti a presença dele, e então eu estou entendendo que ele está aqui. Mas depende de você. Se você entrou aqui querendo ouvir a palavra, querendo sentir a presença de Deus, se você acha que Jesus está aqui, então clame por ele, porque a presença dele, estando no nosso meio, a vitória é certa. Louvado seja Deus. O que vai depender de você. Não entre na igreja para assistir culto. Eu não vim aqui assistir culto, eu não vim perder o culto. Eu vim aqui prestar um culto a Deus. Eu preciso adorar a Deus em espírito e em verdade. Tem mais alguém comigo? Tem mais alguém aqui? Então vamos lá. Aquela mulher, ela andava curvada. Ela tinha ali, pastor Gil, uma curvatura. E ela andava cabisbaixa. E o tremendo ali é que ela, para olhar para as pessoas, ela tinha que girar a cabeça em torno de uns 45 graus.
não girava por 90 graus completos, porque aquela paralisia que ela tinha uma atrofiação na sua coluna vertebral. E por ter essa atrofiação, a articulação do pescoço não mexia bem, mas ela estava ali. Olha para cá. Todos os dias de culto, mesmo Jesus não estando, ela estava ali na sinagoga. Ela ia para a sinagoga ouvir alguém falar da palavra de Deus. E agora por ela está, olha para cá, por ela está ali na sinagoga, todos os sábados do culto ali. Agora nesse dia, Deus vai recompensá-la, porque ela prestou culto ao Senhor. Ela não se importou com quem estava falando, se tinha poder de Deus na vida ou se não tinha, mas se ensinava a palavra de Deus, ela estava aprendendo. E por ela ver a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, melhor dizendo, e aprender da palavra de Deus, chegou o dia em que o Deus da palavra se revelou para ela. Aleluia! Então, é aí onde está a importância. Às vezes você entra para a igreja, vem, vai embora, vem para o culto, termina o culto, vai embora, pode ser o irmão, pode ser o pastor, pode ser o missionário, pode ser o pastor, pode ser a pastora, pode ser o irmão, pode ser a irmã, e vai embora. E isso entra ano e sai ano. E às vezes você observa e diz assim: não vejo nada acontecer. Mas Deus está te observando, sim ou não? Deus está aqui, sim ou não? Alô? Deus está aqui, igreja? Alguém sente a presença de Deus? Então observa, no lugar onde Deus está, não vai faltar a palavra dele. Ele está sendo anunciado. Amém? Então, quando Deus é anunciado, nós sentimos a palavra vir ao nosso encontro. Ela mexe nas nossas estruturas, ela mexe no nosso estado emocional, ela mexe no nosso metabolismo, ela nos dá direção, e direção sábia. Aí ele está ali, e Deus agora, observando a atitude daquela mulher, chega o dia, bem na era da graça, e o Filho de Deus está justamente para transmitir a palavra de Deus no santo altar. E agora, quando ele olha para aquela mulher, ele diz para ela essa palavra: fique de pé. E a mulher se levanta ali. Mas como é que vai ficar de pé se está curvada, pastor? Pois é. As pessoas tinham por costume olhar para aquela mulher de cima para baixo, e ela olhar para as pessoas de baixo para cima. Mas no dia em que Jesus estava ali na sinagoga, Jesus olha para ela e diz: fique de pé, venha para o meio. E lá vem a mulher andando. Agora eu faço uma conjectura. O meu emocional, a minha psique, a minha emoção psíquica entrando em ação. Todo mundo via aquela mulher na sinagoga todos os dias de sábado, sabia quem era ela, quem ela era, sabia o estado dela. Ninguém falava com ela, mas naquele dia o Filho de Deus, o próprio Deus, está falando com ela. E ali então ele está na sinagoga, está no lugar certo, e ele diz para ela: levante-se, venha para o meio. E lá vem aquela mulher agora andando toda atrofiada. E agora, irmãos, como a gente está lidando com seres humanos, a gente analisa o seguinte, fazemos uma conjectura disso. Ela passar ali no meio e alguém dizer: é a aleijadinha, é a fulana que está atrofiada. Vixe, é aquela mulher paralítica. Oh meu Deus, o que se pode esperar disso aí? Jesus está falando. O que se pode esperar quando Jesus está falando? Só se espera o melhor. Aleluia. Quando Jesus está falando,
a gente só espera o melhor da parte dele. Quando Jesus está usando o mensageiro, e a gente sente que a palavra está vindo ao nosso encontro, a gente só espera o melhor, porque Deus está falando. É Deus quem usa o vaso, o instrumento, e a glória vai toda para Ele. Aí aquela mulher vem, e quando ela está vindo, Ele também sai ao encontro dela. Quando Ele diz, vem para o meio, os Salmos 46, verso 5, há ali uma grande revelação. Deus está no meio dela e não será abalado. Há uma situação onde uma mulher foi pega, flagrada em um adultério, e alguém trouxe ela e disse assim: na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres têm que ser apedrejadas. O que dizes tu? Jesus calou-se, agachou por um instante, pegou o dedo, escreveu com o dedo na terra, pegou a mão, escreveu com o dedo na terra, levantou-se e disse para eles: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Como todos ali tinham defeito, como todos ali estavam em pecado, e o pior, o pecado de transgressão da lei, porque na lei está escrito: não matarás. E eles estavam ali querendo matar aquela mulher, mas Jesus estava ali para outorgar perdão para aquela mulher, e o perdão quebra cadeias. Eu preciso do perdão de Deus para que as cadeias se quebrem na minha vida, e Ele diga: estás livre. Aquela mulher está ali no meio também, e de repente, quando Ele diz isso, todos largam as pedras e vai saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Fica Jesus e a mulher no meio. Olha que maravilha. Eu prefiro ficar no meio aonde Jesus está. Aleluia. E quando Ele está com ela no meio, Ele diz assim: mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela falou: ninguém, Senhor. E Ele falou para ela: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. A coisa tremenda é quando Jesus nos chama para operar em público e o nome dele ser glorificado em nossas vidas. Agora Ele chama aquela mulher, vem para o meio, e aquela mulher vem. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada, não podia de modo algum endireitar-se. Chamou-a a si e disse: mulher. E aquela mulher sai e começa a andar. Jesus também sai do local e olha para ela, toca com o poder da sua mão e diz para ela: mulher, estás livre da tua enfermidade. E aquela mulher começa a se endireitar, aquela mulher começa a se mexer. Aquela mulher agora não vai mais precisar olhar para alguém de baixo para cima, ou alguém visto com um complexo de inferioridade, olhando de baixo para cima, ou alguém se sentindo melhor do que ela, olhando de cima para baixo. Não, quando aquela mulher se endireita, ela começa a olhar para as pessoas e vê-las de igual para igual. Olha para mim, irmãos, presta bem atenção aqui agora, eu quero aplicar o texto, tá certo? Olhando para as pessoas de igual para igual. O problema daquela mulher não era uma enfermidade qualquer. O texto mesmo está a dizer aqui, está a afirmar, o evangelista Lucas está a afirmar que era Satanás prendendo a vida daquela mulher por 18 anos. Mas aquela mulher, mesmo impossibilitada, mesmo com atrofia sobre o seu corpo, mesmo a sua coluna vertebral curvada, ela estava no culto, ela estava na sinagoga, ela estava ali para prestar culto a Deus, para ouvir a palavra de Deus. Não importa quem estava pregando, não importa quem estava na direção, ela estava ali, porque ela sabia que ela precisava da palavra de Deus, ouvir uma palavra para a vida dela.
situação, um dia também veio ao encontro dela e disse: hoje é o dia da sua vitória, hoje é o dia de o Senhor fazer algo em sua vida, hoje é o dia de você se endireitar. Eu estou sentindo Deus agora, e Ele levanta a mão e diz: mulher, estás livre da tua enfermidade. Quando toca, o diabo cai por terra na hora, e Jesus é glorificado. Satanás sai porque não resiste o poder do toque do Filho de Deus. Satanás não resistiu. Olha para mim, irmão, o toque não foi para o diabo. Presta bem atenção aqui, sob a autoridade de Deus. O toque não foi para Satanás. O que foi para Satanás foi a palavra de ordem: mulher, estás livre. Quando ele diz essa palavra, o diabo não resiste e tem que sair, porque Deus estava falando, o Filho de Deus estava falando: mulher, estás livre. E quando Satanás sai, ele toca sobre ela e diz: endireita, se endireita, porque é a hora do seu milagre, se endireita, porque é o dia da sua cura. Ela se levanta, ela agora não é mais atrofiada. E aí entra um outro sentido, que tem gente que quando vê Deus operar não fica contente. Além de Satanás, existem pessoas que não ficam contentes. E o engraçadinho disse assim, se levanta lá, grita no meio lá, era um doutor, um fariseu. Ele se levanta e diz assim: 6 dias há em que é mister trabalhar. Neste, vinde para ser curado, e não no dia de sábado. E você acha que foi a mulher que deu a resposta para ele? Foi ela que precisou ir lá retrucar? Às vezes é necessário a gente falar, como foi o caso do cego, que era cego de nascença, mas quando ele passava, alguém dizia: é ele. Outros diziam: parece com ele. Outros falavam: não é ele. O cego teve que testemunhar e falar assim: sou eu mesmo. Vocês viram eu passando aí, dependendo de todo mundo. Mas um homem por nome Jesus disse para mim: ver, e eu passei a ver. Às vezes é necessário a própria pessoa testemunhar, mas às vezes não vai ser necessário a pessoa testemunhar, porque quando é uma ação de confronto, uma reação, é o próprio Deus quem vai se levantar para defender a causa. Louvado seja Deus. Levante a mão e diga: Deus vai defender a minha causa. Levante. Se tiver autoridade, fale: Deus vai defender a minha causa. Aleluia. Aquela mulher, quando ela está ali, de repente alguém diz assim: não pode curar no sábado. Mas Jesus se levanta e responde à altura. Olha para cá. Quando eu não precisar dar uma resposta a alguém, o Deus que eu sirvo vai dar a resposta certa. Aleluia. Jesus olha para ele e diz assim: hipócrita. Chamou ele de bonitão, chamou ele de homem de Deus, chamou ele de crente abençoado. Chamou? Ele chamou de? Chamou de quem, igreja? Hipócrita, artista, aquele que esconde o rosto por trás de uma máscara. E o que tem de pessoas assim? Aí Jesus olha e diz assim: hipócrita, quem de vocês no dia de sábado não desprende o seu boi ou o seu jumento e o leva, tirando da manjedoura, e o leva para beber água? Olha o que é que Jesus está falando. Vocês estão dando valor a um animal irracional, vocês estão valorizando uma criação, mas não convinha que eu, em um dia de sábado, soltasse essa filha de Abraão. Opa! Essa filha de Abraão
a mulher estava ali e não era reconhecida por ninguém, mas ele diz assim: esta filha de Abraão, no dia de sábado, a qual Satanás aprendia, havia já há 18 anos. Há 18 anos não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás havia presa. Agora olha que coisa tremenda. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Olha para mim, quando Deus dá uma resposta, além de ele operar, ele também faz o adversário ficar envergonhado. Sabe por quê? Porque Deus quer glorificar o nome dele na minha vida e na sua vida. E os seus adversários ficaram envergonhados. Agora olha aqui, ó. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Coisas gloriosas, coisas maravilhosas, todos se admiravam, todos que estavam ali, que vinha prestar culto a Deus. Alguém ali se condoía pela situação daquela mulher, alguém ali ficava triste quando via aquela mulher naquela situação, mas também chegou o dia, pastor, de se alegrar com ela pela vitória dela. Sabe o que é que a Bíblia tem muitos ensinamentos, não é, irmãos? Paulo ali, numa das epístolas universais, ele está dizendo: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Alguém estava ali chorando porque via aquela mulher naquela situação, mas alguém também se alegrou quando viu Jesus curar aquela mulher. Olha para mim, em uma certa ocasião, na minha época de garoto, eu vi ali uma situação, um rapaz todo atrofiado, e eu tenho certeza que isso marcou a minha vida. Eu tinha mais ou menos ali uns 9 anos de idade, 8 para 9 anos de idade, quando eu vi um rapaz todo atrofiado, ele deitado ali em João Pessoa, pedindo esmola, e uma criança colocando um pedaço de bolo na boca dele. Ele estava, irmão, eu não sei como eu vou descrever essa paralisia, essa parte aqui, ele estava parecendo assim, ó, quebrado no meio das costas. A cabeça dele, essa parte aqui, estava encostando nos pés. Você já viu uma coisa dessa? Que coisa terrível. Quando eu olhei aquela situação ali, pastor, o meu coração se encheu de tristeza. E eu falei: Deus, eu nem sabia, irmão, a criança ainda, eu nem sabia que Jesus fazia essas coisas. Eu não lia a Bíblia, mas ali eu cheguei, fui apresentado ao Senhor. Eu sou de berço evangélico, então ali eu falei para Deus: Deus, tem dó, tenha compaixão desse rapaz, desse homem. A deformidade, eu olhei aquilo ali, os meus olhos encheu de lágrimas, eu saí de perto, fui chorando, falei: por que o Senhor não cura ele? Na tua palavra diz que o Senhor cura. Olha para cá, irmãos, mas um dia eu tive um encontro com Deus. E no meu encontro com Deus, eu estou falando isso diante dos céus, eu estou no altar, amém? No meu encontro com Deus, eu vi quando um dia Deus me trouxe a cena e falou: lembra? Eu estava dormindo, e quando eu vi aquilo ali, acordei, sentei por um instante e veio a cena, e ele falou: você lembra dessa cena? E eu falei para o Senhor: eu lembro, e foi triste, e me marcou até hoje. E Deus falou: eu te vi no dia dessa cena. E o meu coração estremeceu. E Deus disse: eu vi o seu coração, e hoje eu vou te dar unção para curar, para que quando pessoas assim, segundo a minha vontade, eu operar na vida dela.
Eu me alegrei, eu chorei ali e falei, quando isto vai acontecer? E é o que eu tenho visto, Deus operar e curar enfermidades no corpo de pessoas. Você já segurou muleta, você já viu paralítico levantado do colchão, você já viu paralítico levantado da cadeira de roda para andar, você já viu câncer ser expelido. Então a Ele a glória. Deus nos marca quando a compaixão de Deus entra em nossos corações e começamos a sentir empatia com as pessoas, sentir como elas sentem. É isso que Deus quer, irmãos. Às vezes você vê a campanha da vitória, eu vou pisar lá e a coisa vai ser certa, certeira. Amém? Mas observa, vamos fazer uma aplicação do texto. Essa mulher vivia aprisionada. Satanás prendia a vida dela. No começo do culto eu falei aqui sobre alguém com uma situação na sua casa, no seu casamento. A situação está atrofiada. E você pensando, tá certo? Pensando seriamente em desistir. Então Deus, Ele está aqui dizendo para você, usando a minha vida para dizer para você que essa situação pode se endireitar, só depende de você. Alô? Aleluia? Amém? Quantas outras pessoas, vamos aplicar o texto, tá? Eu quero passar aqui mais 5 ou 10 minutos aqui para a gente encerrar a mensagem. Vamos aplicar o texto. Quantas pessoas que estão atrofiadas por uma situação? Existem pessoas que estão igual essa mulher, irmão, precisa de uma libertação. Aquela má vontade às vezes de orar, ela é como uma atrofiação na vida espiritual. E se você não se disponibilizar, o Senhor não pode te curar. Não faça da oração uma masmorra, não faça da oração uma obrigação, não faça da oração um dever, faça da oração um prazer. Orar a Deus é ter prazer de conversar com Ele. Outros que estão atrofiados porque de uma situação, e isso aqui é sério, vai doer, mas é uma realidade, uma situação maldita e maligna chamada ciúmes. E os ciúmes, como zelo, é uma coisa, e os ciúmes, como patologia, como patológico, é uma desgraça. Por quê? Porque se torna a arma de todo incompetente. Pessoa incompetente que tem um ciúme doentio, patológico, não consegue se libertar, não consegue se livrar, e isso atrofia a vida dele, atrofia a vida dela. E Deus, Ele está dizendo nessa noite que quer endireitar você, Ele quer endireitar a sua vida, Ele quer te libertar. O que eu tenho para dizer da parte de Deus aqui é: te garante, rapaz, te garante, irmã, te garante, irmão, e Deus, Ele vai ser contigo. Se livra dessa situação, porque são várias as situações que prendem a nossa vida, que atrofia a nossa vida. E quando atrofia, muitas das vezes é Satanás nos prendendo para que a gente fique voltado para aquele ciclo e nunca se endireite na vida. Aleluia. Terrível, terrível essa situação. Aplicando o texto ainda mais, situações que nos prendem na nossa vida financeira. Aí daqui a pouco a gente chega e estamos atrofiados. E de repente a gente diz assim: eu não quero mais saber de servir ao Senhor, eu não quero mais saber. Eu dou dízimo, eu dou oferta, a minha vida nunca vai. Olha, irmãos, não faz isso. Se endireita. Às vezes Satanás está prendendo você numa situação. Hoje eu estava falando na live e alguém lá escreveu: essa mensagem é para mim, porque eu estou dessa forma. E a palavra só vai ao encontro daquele que está necessitado de ouvir Deus falar. Aquela situação dessa mulher aqui era uma atrofia muscular. Muitas das vezes nossas vidas estão atrofiadas em tantas e quantas situações. E o que é necessário a gente fazer?
vir para o culto, porque Deus sempre tem uma palavra de libertação para a nossa vida. Deus sempre tem uma palavra que vai mudar o curso da nossa história. Às vezes existem pessoas, olha para cá, irmãos, que tem uma insegurança na vida. Será que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Isso é uma atrofia. Satanás já se aproveitou disso e sabe que isso é a tua fraqueza e te segura ali naquela situação. Eu estava falando hoje à tarde com alguém, eu e a irmã Glória, a pastora Glória, e falando, se livra disso, se liberta disso, porque você precisa se libertar, porque isso é uma atrofia. Isso quer dizer que você não confia, você não acredita em Deus, não ouve a palavra de Deus, não confia na palavra de Deus e não põe em prática a palavra de Deus na sua vida. Quantas situações vêm para nos afrontar, para nos atrofiar, e eu quero dizer para você, eu não vou ser atrofiado pelas situações do diabo, sabe por quê? Olha para mim aqui, isso aqui é bem sério. Sabe como é que Jesus venceu Satanás? Com a palavra. O diabo disse, transforma pedras em pães, e ele disse para Satanás, também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo diz para ele, lança do pináculo do templo abaixo, porque está escrito que os teus anjos, eles vão receber algo e vão te sustentar nas tuas mãos, para que você não tropece com o teu pé em pedra. Ele olha para Satanás e também diz para ele, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que é que eu estou sentindo aqui? A presença de Deus através da palavra. O que é que eu aprendi com Deus todos esses anos? A vencer Satanás com a palavra. Olha a pasturiana da Maia. Glória a Deus, aleluia. Aí ele olha para ele, leva para o monte e diz assim, olha ali, ó. Todos os reinos do mundo eu tomei de Adão. Eu sou mal alguma coisa de você? Eu tomei dele, foi entregue a mim, e eu dou a quem eu quiser, e tudo isso eu te darei, se prostrado, ó, se de joelhos tu me adorar. Jesus agora não usa a palavra. Preste bem atenção, está encerrada a mensagem. Essa é a maior aplicação do texto. Ele não usa a palavra, ele levanta a mão e dá uma ordem: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Olha para cá. Então, porque Ele fez uso dessa autoridade, agora sim, eu e você é quem podemos fazer uso dessa palavra, dessa autoridade, e dizer para Satanás, vai-te, porque o Senhor também me garante expulsar você em nome de Jesus. É a palavra que me dá autonomia, é a palavra que me dá autoridade, e eu não vou brincar com o diabo. Eu vou dizer para ele, vai-te, porque está escrito que ele me deu poder, ele me deu autoridade para pisar serpente, para pisar escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vai me causar dano se eu confiar nessa palavra e eu acreditar nessa palavra. Olha para mim, está encerrado aqui, olha cá. A atrofiação vai continuar até você não descobrir a unção e o segredo que está na palavra. Quando você descobrir, fique de pé já, se levante e diga para Satanás, sai da minha vida, sai problema, sai atrofiação. Hoje é o culto da vitória, então eu preciso de uma palavra, e Deus entregou a palavra aqui. Agora é você quem tem que falar para Deus aí, se você acredita na palavra dele. Olha Deus, por um minuto, e nós vamos encerrar com a bênção apostólica. Receba essa palavra em nome de Jesus. Olha o Senhor, olha com autoridade, olhe para ele. Eu quero ser liberto, eu quero ser curado, eu quero ser restaurado, eu quero ser livre, eu quero que essa situação venha por terra. Fale para ele, é o seu momento, é o seu momento, é o seu momento. A presença de Deus está aqui, é o seu momento. Aleluia, é o seu momento. Fale para Deus, é o seu momento. Vá, fale para ele aí, fale para ele, fale para
bendito e eterno, pela autoridade do nome de Jesus. Levante as mãos para o alto, levante as mãos bem altas, se você crê, levante, pela autoridade do nome de Jesus. Eu recebo a autoridade de Deus e quero declarar sobre a tua vida: seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Deus falou que você, ao pisar aqui, receberia a vitória. A palavra é para você nessa noite: seja livre, seja livre, seja livre da tua enfermidade, seja livre da tua enfermidade, seja livre da tua situação que te atrofia, seja livre dessa situação, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Saia do seu lugar agora e põe a mão no ombro dessa pessoa e diga para ele, para ela: seja livre, seja livre. Vamos, em nome de Jesus, diga para ele, para ela: ser livre, ser livre. O Senhor está te livrando, o Senhor está te livrando, o Senhor está te livrando. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Cura, Jesus, as córneas desses olhos, cura, Jesus, essa atrofiação espiritual, essa atrofiação muscular, cura, Jesus, ser livre, ser livre, ser livre, em nome de Jesus. E dessa mãozinha aqui, ao chegar em casa, põe essa mão sobre a irmã Helena e declare sobre ela: ser livre, ser livre, ser livre, em nome de Jesus. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, em nome de Jesus. Seja livre, seja livre, seja livre dessa situação, ser livre dessa situação, ser livre, ser livre, ser livre, ser livre, ser livre, Valéria, ser livre dessa situação, Valéria, ser livre, ser livre, seja livre dessa situação, seja livre dessa situação, seja livre dessa situação, seja livre, seja livre, seja livre, em nome de Jesus. Quero declarar sobre a sua vida: ser livre, ser livre, ser livre dessa situação, ser livre para a glória de Deus, ser livre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja livre, seja livre, seja livre, para a glória de Deus. Seja livre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ser livre dessa situação, ser livre dessa situação. Que Jesus te livre, que Jesus te restaure, aleluia. E Ele está dizendo: estás livre, estás livre, estás livre. Olha aí, em nome de Jesus, olhe, eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre, para a glória de Deus, aleluia. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. A vitória vem de Deus, 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 a vitória vem de Deus. Ser livre, aqueles que creem, dá glória para Jesus e bata a palma com alegria. Em nome de Jesus. Aleluia.